Pessoal, hoje nós vamos começar mais um programa de Divã no Escuro. Eu trago com vocês o psicanalista Zé Luiz Tavares. Tudo bem, Zé Luiz? Tudo bom. Obrigado pelo convite de novo. Sempre um prazer poder falar de cinema, que é algo que nos interessa muito, né? E Sim, tentar ver como é que a gente articula isso com a psicanálise, né? o Como eu prazer é todo meu. tinha falado no primeiro vídeo, uma articulação que não é original, mas nem por isso a gente pode deixar de agregar alguma coisa quando a gente pensa nos dois saberes, né? Da psicanálise e do cinema, né? E para quem perdeu o primeiro vídeo, é só ir no canal procurar Divã no Escuro, que está lá o primeiro vídeo que a gente está falando sobre o ambiente do cinema, sobre o vínculo que o cinema tem, não é, com as pessoas e como as pessoas veem o cinema, todo o trajeto até ir no cinema, tem tudo isso no outro vídeo. Inclusive, no final do outro vídeo, nós começamos a abordar diretores, e um dos diretores que nós abordamos foi o Bergman, que todo mundo conhece, que está relacionado à sétima arte, é muito constante falar do Bergman, principalmente para quem estuda até psicanálise, porque o Bergman, ele fala muito sobre o silêncio. Eu, sinceramente, não tenho muito conhecimento em relação à vida do Bergman, mas o Zé Luiz, ele tem um pouco mais de conhecimento em relação a isso. Poderia nos trazer esse conhecimento, como que foi um pouco da vida do Bergman para a gente. Então, eu acho que a gente poderia, talvez como proposta, falar um pouquinho sobre a vida dele, os pontos mais marcantes, né? Porque há uma correlação, né, entre o Sim, sujeito e a sua obra, certamente, né? Seja ela qual for essa obra, né? exato. E, na sequência, tentar abordar alguns filmes dele, né? Eu gostaria Uhum. de te propor que a gente, como são muitos filmes muito tocantes, muito significativos. Talvez a gente pudesse pegar um dos filmes hoje, falar um Sim. pouquinho sobre ele, e talvez no próximo vídeo a gente falaria de mais dois ou três dele como diretor. O Claro, que te parece? eu acho ótimo. Então tá legal. Então vamos falar um pouquinho dele, começando pelo que a gente sabe, né? Todo mundo sabe, ele era sueco, né? Nasceu em 1918 e morreu, lamentavelmente, em 2007, né? E ele define a infância dele como muito dolorosa, muito complicada, né? Ele tinha um ódio confesso ao pai, né? Ele dizia que o pai o humilhava. Isso era tão marcante que ele chegou a postular em alguns momentos que a humilhação faz parte da constituição humana, né? Então, isso é uma afirmativa muito pesada, né? E em relação à mãe também, ele não escondia o ressentimento que ele tinha em relação à mãe, uma mulher fria, distante, dura, né? E ele definiu a sua infância como um inferno suportável, né? Que é algo que vai aparecer nos filmes dele, certamente, né? Ele chegou, em algum momento, a dizer que os filmes que ele produziu, que ele escreveu, produziu, dirigiu, eram filmes que nasciam da infância dele, né? E essa questão ia para além do pai e da mãe. Ele tinha um irmão também, mas ele traz um destaque em relação à avó, que ele diz que era uma figura com quem ele passava boa parte do seu tempo, e era muito marcante essa avó, porque era uma mulher cujo convívio trazia muito silêncio, muita normatização, porque era uma senhora muito religiosa, e era tão construído aquele ambiente que ele se sentia distante do mundo externo. Era quase como que um isolamento do mundo externo, né? E ele conta um episódio muito curioso que eu acho que conecta essa questão da vivência na casa da avó e a mãe. Ele conta que, por volta dos 5 ou 6 anos, ele estava brincando e ele, acidentalmente, ele se trancou por dentro, entrou no armário lá da casa da avó e se viu trancado lá dentro do armário, acidentalmente, trancado pelo lado de fora. E aí ele começou a gritar pela avó, para a avó vir ajudar, e enquanto a avó dele vinha e saía para pegar a chave, o nível de ansiedade dele foi crescendo tanto, né, que havia umas roupas da mãe nesse armário.
né? E nesse tempo, enquanto a avó não o acudia, ele rasgou as roupas da mãe com os dentes, né? Então, eu acho que isso mostra, é muito simbólico, eu acho, né? Porque a imagem da mãe, ou seja, a roupa da mãe, como alguma coisa que poderia significar uma proteção para ele, não, foi um total indicador de um desamparo, né? Aquela mãe que não provia o cuidado ou o amparo necessário. E ele claramente manifestou isso nessa cena, que é muito cinematográfica, por sinal, né? Você ficar trancado dentro do armário, rasgando a roupa da sua mãe com os dentes. Isso aí é várias sessões de análise para falar sobre isso, né? Digno de gritos e sussurros, Seguramente, né? vamos chegar lá, né? Mas a gente fala tanto dele como cineasta, né? Porque é a nossa principal experiência com ele, né? Mas ele era muito articulado com o teatro, né? O teatro surgiu antes na vida dele, né? E ele diz que ele poderia até existir sem fazer filmes, mas não poderia sobreviver sem fazer teatro, né? Como curiosidade, ele dirigiu mais de 170 peças. E a estreia dele na carreira artística, digamos assim, foi com uma peça de teatro, em 1941, né? O primeiro filme dele só veio, que ele produziu, dirigiu, enfim, só veio 4 anos após, em 45. Então, ele era uma pessoa ligada à arte cênica, seja através do teatro, prioritariamente, ou através do cinema, né? E se a gente for pegar alguns dados interessantes da história dele, né, ele produziu ou dirigiu, enfim, mais de 60 filmes e documentários, né? E tem um fio condutor desses filmes, na obra dele tem um fio condutor, né? Que é a finitude humana, a crise da existência, solidão, confronto com a morte, o difícil estabelecimento de vínculos afetivos. Então, esse é o fio condutor da obra dele, né? E ele articula muito essa temática, de alguma forma relacionada com a questão da morte, né? Pelas experiências precoces que ele teve de ir a enterros com o pai. O pai aparentemente trabalhava em um hospital e, por algum motivo, não sei qual, ia ao enterro de pacientes que ali faleciam. E ele levava o filho. Então, ele diz que o contato dele com a morte foi muito precoce, né? Muito precoce. Mas o que eu acho interessante é que ele traz essa marca pessoal muito nítida nos seus filmes, no que se refere ao enredo, mas também no que se refere à sua equipe, né? Você assistir um filme de Bergman, você saberia que você ia estar assistindo um filme, certamente, com Bibi Andersson, Liv Ullmann e o grande Max von Sydow, né? E ele também foi muito inovador na fotografia, né? O fotógrafo dele, o Sven Nykvist, né? Conseguiu imprimir uma marca muito característica, né, do que que são as imagens do filme do Bergman, né? Não, por acaso, o Woody Allen depois, né, capturou o mesmo diretor de fotografia, e o Woody Allen é um confesso admirador do Bergman, né? Mas tem uns dados interessantes que eu andei pesquisando, eu vou compartilhar aqui, porque eu acho bem valioso, né, em termos de premiações. Por exemplo, ele foi nomeado 12 vezes para o Oscar e ele ganhou 3 prêmios nessas nomeações. Ele foi 6 vezes premiado em Cannes, Festival de Cannes, ele foi 4 vezes premiado em Veneza, Festival de Veneza, 3 vezes premiado no Festival de Berlim, né? Então, isso dá quase 20 e tantos, 30 premiações com o trabalho cinematográfico dele, né? E ele marcou décadas muito fortemente, né? A década de 60, por exemplo, quando ele lançou Morangos Silvestres, O Silêncio, Persona, foram filmes que marcaram a história do cinema naquela época. Na década de 70, né, ele produziu Gritos e Sussurros, Cenas de um Casamento Sueco, A Flauta Mágica, Sonata de Outono. Então, também foram filmes que marcaram a década de 70. Na década de 80, tem uma obra que se sobressai, que é Fanny Alexander, né?
E o último filme dele é o Saraband, que é um reencontro do casal Liv Ullmann e o marido, o ex-marido, enfim, que se reencontram num outro momento da vida do casal, e é muito tocante, como se fosse um resgate de uma relação, enfim, eles podem revisar tudo que eles viveram, enfim. Mas para a gente não fugir do tema, não digo mais importante, mas um dos mais importantes, que é a articulação com a psicanálise, eu acho muito interessante a articulação que ele próprio, Bergman, faz com o sonho, né? E eu recolhi uma afirmativa dele, um pronunciamento numa entrevista que eu acho muito valioso, né? Quando ele fala que o cinema tem para ele um papel importante porque nenhuma arte, ele diz, eu estou me permitindo aqui ler exatamente o que veio da entrevista, nenhuma arte, pintura e poesia, inclusive, comunica tão bem quanto o cinema a natureza específica do sonho. Isso é ele falando. Quando a escuridão se faz na sala e aparece aquele quadrado branco brilhante, o nosso olhar se fixa, fica imóvel, não consegue se afastar. Estamos sentados numa poltrona e as imagens se sucedem diante de nós. Nossa vontade enfraquece, pouco a pouco, e para progressivamente de funcionar. Somos, assim, cada vez mais incapazes de selecionar ou situar os acontecimentos por nós próprios. Somos puxados para dentro de uma ficção e participamos de um sonho. Então, muito interessante, né, porque a gente falou sobre o sonho, sonho, cinema e psicanálise na live anterior, e quando a gente escolhe o primeiro diretor, ele faz uma referência tão explícita ao sonho, né? Mas uma curiosidade é que ele não era somente um cineasta, um dramaturgo, ele também tem uma carreira literária muito marcada, que para nós, infelizmente, não é muito acessível. Mas sabe-se que ele, alguns números novamente, ele escreveu 30 roteiros de filmes, escreveu 13 peças de teatro e escreveu cerca de 100 ensaios e artigos. E a sua principal obra literária, como ele mesmo diz, é A Lanterna Mágica, de 1987, que é a autobiografia dele. Então, ele tem, ainda, além de tudo que a gente conhece, admira, uma obra literária vasta, né? E ele confessa que as grandes influências dele vieram da literatura, do teatro, da literatura. Ele cita como referências para ele próprio Ibsen e Strindberg. E eu me lembrei de uma peça do Ibsen que se chama Homer's Home. Tem um determinado enredo, mas tem um momento em que uma personagem diz para outra: no momento que eu me permiti ser afetado por você, aí a minha vida se transformou. Então, acho que isso é muito bonito, porque é o que a gente está falando do cinema, né? A gente se permitir ser afetado por tudo que se passa na sala do cinema. E aí ocorre, pelo menos potencialmente, uma transformação nossa, né? Sim, com certeza. Enfim. Quando você falou do sonho, eu me lembrei de uma entrevista que ele deu. Não, ele não, desculpe. A Liv deu uma entrevista dizendo que quando ela era casada com ele, ela, no dia seguinte, ele ficava tentando decifrar o sonho que ele teve durante a noite. Já ouviu falar isso daí? Já ouvi falar. Achei muito engraçado isso. E ela falou que isso era meio que, assim, para ela, muito ruim, porque ela se achava assim, meu Deus do céu, eu vou ter que sentar com ele, nós vamos ter que encontrar uma saída desse sonho que ele teve. Então, isso é muito interessante, isso daí. Imagino que ela devia fazer análise, né? Suponho, né? Ela Com fazia uma certeza. análise dupla, né? Com o terapeuta dela e com ele em casa, né? Exato. E ele devia ser cruel como Eu analista, tenho né? certeza. Não era muito acolhedor, suponho eu, né? Enfim. Mas nem por isso menos brilhante. Não, não, claro, claro. Mas voltando aqui, ele também, falando em sonho, né? Ele, você estava falando da literatura, mas eu acredito que o Bergman tem muito de Shakespeare, né? É verdade. Eu acho que, na verdade, vou me atrever aqui a dizer que eu acho que o Bergman é um Shakespeare reeditado, né?
porque tem um crítico literário, Harold Bloom, que é conhecido pela crítica no trabalho de Shakespeare. Ele diz que houve uma grande mudança com a chegada do Shakespeare, porque até então o homem era produto dos deuses, e com a chegada de Shakespeare, o homem passou a ser produto das próprias paixões, né? Trazendo para o humano tudo que ocorria no seu universo, ou seja, abandonando um pouco a noção de destino dos deuses e trazendo para si próprio, né? Se a gente olhar, se a gente prestar atenção, ou se recordar dos temas abordados pelo Shakespeare, né, são todos temas que falam do sofrimento das paixões humanas, né? É o ciúme, a inveja, o amor, a traição, a morte, tudo aquilo que faz parte da nossa Constituição. E o que Bergman traz na sua cinematografia? Exatamente isso, né? Os sentimentos mais íntimos, mais difíceis, mais sofridos, mais passionais, a parte mais passional que todos nós temos, é isso que ele traz como marca indiscutível da filmografia dele. Então, eu acho que é pretensioso o que eu vou dizer, mas eu acho que Bergman, de alguma forma, está para o cinema como talvez, vou botar um talvez Shakespeare esteja para a literatura, né? Eu também vejo assim, Zé Luiz, porque, veja, o Shakespeare, como ele faz, assim, a obra para o teatro, vamos dizer assim, ele consegue colocar todo mundo, ele exterioriza todo aquele complexo que tem dentro do ser humano. Mas o Bergman, como ele consegue, isso tem no cinema é possível isso, consegue mostrar isso mais assim, interior, dentro do ser humano. É engraçado que ele consegue nos mostrar o complexo pelo silêncio. Então, o complexo dele é diferente do de Shakespeare. Do de Shakespeare é algo assim muito que se expressa, né? Precisa disso no teatro, né? Aquela expressão corporal inteira. Mas não, o Bergman, ele filma ali e você consegue realmente tirar a complexidade total que tem o ser humano, todos esses sentimentos que você disse, é muito importante isso. Sim, concordo com você, né? O teatro de Shakespeare é mais ruidoso, né? Sim, E o cinema do Bergman é menos ruidoso. Eu acho que são vias diferentes para chegar à mesma questão, ao né? Que mesmo ruído, né? todos lidam com as paixões humanas, né? De um modo Uhum. muito, muito claro, muito Sim, perturbador, né? Enfim, e tem uma. Ele foi muito reverenciado, né, pelos colegas cineastas, né, reconhecido, né, e eu encontrei um trechinho numa entrevista que o Godard deu para o Cahiers de Cinema em 58, em que ele fala sobre o Bergman. E é muito interessante, eu peguei aqui um trecho que eu vou compartilhar. Ouvir essas palavras de um cineasta como Godard tem um impacto muito muito grande, né? Então nessa entrevista, ou nessa matéria, o Godard diz o seguinte: ele diz que na visão dele, para o Bergman, estar só é se fazer perguntas e filmar é encontrar as respostas. O autor mais original do cinema europeu moderno é Bergman, isso para Godard. Bergman é o cineasta do instante. Cada um de seus filmes nasce de uma reflexão do protagonista sobre o momento presente. E um pouco à moda de Marcel Proust, mas com mais poder, como se fosse um Proust multiplicado por James Joyce, surge então uma gigantesca e desmesurada meditação a partir de um instantâneo. E ele conclui de um modo que eu acho super bonito, ele diz: Godard. Um filme de Bergman é o mundo entre dois piscares de olhos, a tristeza entre dois batimentos do coração, a alegria de viver entre o bater de duas palmas. Maravilhoso, né? é Maravilhoso. lindo, né? E vindo do Godard, né? Mais significativo ainda, né? Nossa, Enfim. sem dúvida. Mas eu queria te propor que a gente falasse hoje, que a gente tivesse um espaço para falar de alguns filmes. Por exemplo, Morango, Morango Silvestre. Silvestre, eu acho que é um filme que me toca muito,
porque na minha vida pregressa, da qual eu trago as marcas, né, tem a medicina antes da psicanálise, né? E é um filme que aborda um pouco certos sentimentos que eu acho que são partilhados por todos que vivem a arte do cuidar, seja pela medicina, pela psicanálise, pela psicologia, qualquer arte que procure, qualquer atividade que tem embutido a arte do cuidar, né? Sim. Então, Morangos Silvestres é muito interessante, né, porque ele escreveu o roteiro quando ele estava internado. Interessante isso, né? Ele tinha acabado de filmar O Sétimo Selo, isso foi lá em 56, 57, e ele teve uma estafa ou algo do gênero, e ele foi internado. E é nesse período de internação que ele escreve o roteiro de Morangos Silvestres, né? Então, no momento que ele tá experimentando também na sua vida pessoal um momento de finitude, de limitação, e é disso um pouco que ele trata, dentre outras coisas, no meu entendimento, no Morango Silvestre, né? E curiosamente, Zé Diga. Luiz, eu não sei se você concorda comigo, mas criticamente é onde ele entra também na América com Morangos Silvestres, né? Uhum, Acredito que ele não teve um filme naquela época tão significativo na questão de abordagem, mais do que O Sétimo Selo. uhum, Ele uhum, ganha prêmios, é onde ele se mostra para a América, não é? sim. E é reconhecido em uma cultura que difere da cultura europeia, né? Exatamente. Apontando para exatamente o que a gente comentou ainda há pouco, né? Para o sentido de universalização do homem, né? Sim. Que traz a marca da singularidade, cada um de nós é singular, mas nós somos confrontados com algumas questões que são universais, como, por exemplo, as limitações, a finitude, a morte. Cada um de nós interage de uma maneira própria com isso, né? Branco Uhum. Silvestre foi o filme que foi mais bem sucedido dele, e é o filme que é mais citado por outros cineastas, né? Tem uma entrevista dele também que eu achei, e eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Eu peguei um trechinho da década de 60, quando ele fez uma viagem e ele resolveu parar na casa dos avós, né? Uhum. Aqueles avós que já apareciam nos relatos anteriores dele, né? E aí ele diz assim: então me ocorreu, supondo que eu faça um filme, vamos supor que eu faça um filme de alguém chegando, abrindo uma porta e entrando na sua infância. E aí, de repente, essa pessoa abre uma outra porta e volta para a realidade da vida, né? E vai andando na rua e, de repente, entra no outro período da vida, né? Como é que a gente pode acessar magicamente diferentes períodos da vida da gente, períodos passados, experiências vividas? E ele fala que isso foi exatamente a ideia principal, o ponto de partida para Sim. ele escrever Morangos Silvestres, né? Então é um filme que fala de toda uma retrospectiva, né? E não raramente é sobre a retrospectiva no caso de um médico, né, que vai receber um prêmio e faz uma revisão da própria vida, né? É um médico um pouco azedo, não é, Zé Luiz? Pelo menos é assim que eu vejo. É um médico um pouco. Talvez ele mostre nesse filme que a velhice traz um pouco desse azedume, será que não? Como que você vê isso, Zé Luiz? Eu achei um velhinho fantástico. Porque ele corta, né? Ele corta Mas eu acho que o velhinho ali, eu acho que ele tem a generosidade de compartilhar as ansiedades dele, os assim. medos dele, as fantasias dele, os temores. Eu acho que para fazer isso é preciso ser generoso. Então, eu acho que, de uma certa forma, o próprio Bergman diz, né, que ele tentou, de alguma forma, ele imaginou aquele senhor, aquele médico, como o pai dele, que seria como o pai dele. E depois, vendo o filme, revendo o roteiro, enfim, ele viu que, na verdade, tinha muito dele próprio, dele, Uhum. Ingmar Bergman, ali no filme, né? Daquela personagem principal, o Isaac, né? Então, diga, Não, e ia o que falar eu alguma acho, coisa? assim, engraçado, e quando você falou de abrindo as portas, toda vez que ele volta para o passado, você citou também o iluminador de fotografia, que fazia fotografia, que depois foi para o Woody Allen, enfim,
E nesse filme foi feito um trabalho excepcional de que toda vez que ele voltava no passado, clareava muito as cenas, tanto Uhum. externas quanto internas. É interessante esse nosso regresso sempre no passado e esse clareamento. Como que isso pode ser visto assim? Eu acho que, na medida que você tenta revisitar a sua história, você tenta encontrar algum ponto de iluminação, né, para o nublado da sua vida. Eu estou pensando agora numa atividade psicanalítica, né? Uhum, Quando o paciente chega no consultório, ele chega com as coisas com muita angústia, as suas questões estão borradas, estão nubladas, as coisas não estão claras para ele, aquilo que o sustentou durante muito tempo, de repente não sustenta mais, há uma grande interrogação sobre si próprio, há um ponto escuro em relação à própria vida. Eu acho que ele se busca no processo psicanalítico exatamente poder acessar alguns pontos de clareamento. Eu acho que esclarecimento é uma palavra perigosa, arriscada, né, em relação à psicanálise. Não sei se esclarece alguma coisa, mas pelo menos tenta clarear alguma coisa. E eu acho uhum, que é isso um pouco que no filme surge, como você bem lembrou, né, quando ele remonta as questões da estrutura dele, né, o arcabouço da sua trajetória, alguns pontos ficam mais claros, né? uhum. Ainda que no final de uma análise a gente saia certamente com muitas questões, sempre resta algo, né? Uhum. Mas eu acho que tem um empenho pessoal de todo paciente em buscar alguma forma de alívio do seu sofrimento. Isso passa por revisitar questões estruturais da sua vida, né? Mas eu acho que era interessante a gente fazer só um pequeno resumo, né? Não sei se todos A que veem o sinopse, né? vídeo, uma pequena sinopse, né, para poder situar as pessoas Sim. na beleza do filme, né? Então é um senhor de quase 80 anos, é um cientista, é um médico e ele foi informado que ele vai receber um prêmio, né? E ele tem que se deslocar de uma determinada cidade onde ele mora para uma outra para receber o prêmio, né? E nesse percurso ele sonha. Mas o curioso é que antes da viagem ele tem um primeiro sonho. E nesse primeiro sonho, ele se vê numa cidade vazia, onde o chama atenção um relógio grande, uma parede ou um poste, enfim, sem ponteiros. E ele faz uma conexão com o próprio relógio de bolso. Ele tira o relógio de bolso dele também não tem ponteiros, né? E ele vê uma pessoa andando ao fundo e ele vai atrás dessa pessoa, ele toca nessa pessoa, a pessoa se volta para ele e a pessoa se dissolve. Ele se vê naquela pessoa e a pessoa se dissolve. Como se não bastasse, nesse sonho, surge uma carruagem fúnebre e a carruagem colide com um poste, as rodas se soltam, enfim. E aí, no final, ele se vê diante, aquilo vem até ele e o caixão se abre. Quando ele vê o interior do caixão, ele vê que quem está ali dentro é uma pessoa parecidíssima com ele, ou seja, é ele próprio, né? Então é muito simbólico isso, né? Ele fala de um inconsciente que é atemporal, né? Um relógio que não tem os ponteiros, né? Ele se vê diante da finitude da vida, a ameaça da morte, né? Então ele se coloca ali naquela cena, né? A personagem está ali dentro, né? E certamente também o próprio Bergman, né? E aí ele resolve então depois desse sonho que ele vai de carro nessa viagem, nesse percurso, e ele convida a Nora para ir junto com ele. E, e aí, durante a viagem, acontecem várias coisas, mas tem uma acusação dessa Nora a ele, Isaac, com relação à má relação dele, personagem Isaac, com o próprio filho, que é, na verdade, o que ele nos conta sobre a relação dele com o pai dele, né? Então ele também traz, o Bergman também traz isso para o filme, né? E tem uma cena que eu acho muito simbólica que eles param em algum lugar, num campo onde existem morangos silvestres, né? E, e essa nora vai se banhar num rio. E ele fica lá na relva, na grama, e ele volta
há uma série de memórias de infância, né? E é muito interessante essa conexão, né, do mergulho dela na água e o mergulho dele nas memórias de infância dele, né? Eu acho muito poética essa imagem que o Bergman nos apresentou, né? Bom, a viagem segue e ele volta a sonhar de novo. E esse é um sonho que eu acho muito rico, né? No sonho ele chega no tal lugar onde ele tem que chegar, né? E ele é recepcionado por uma pessoa e que o conduz até um lugar que ele deveria receber a premiação. Mas quando ele chega no tal lugar, é como se fosse um anfiteatro. E nas cadeiras do anfiteatro estão as pessoas todas da vida dele, né? Aqueles que viajaram, participaram da viagem entre a casa e o local do prêmio, outras pessoas, então como se fossem ali a vida dele exposta, né? E essa pessoa que o levou torna-se um arguidor e começa a fazer algumas perguntas para ele. E ele não sabe responder. Até o momento em que o arguidor pergunta para ele qual é o primeiro dever de um médico. E ele não sabe responder. E ele era um médico com quase 80 anos de idade. Como é que ele não sabe responder isso, né? E ele fica ansioso, ele não sabe responder, e o arguidor diz para ele: o primeiro dever de um médico é sempre pedir perdão. Esse momento, para mim, é especialmente tocante, que eu acho que ele traz essa marca que os cuidadores, de uma maneira geral, né, médicos ou não médicos, têm em relação àqueles com os quais ele se relaciona no sentido do cuidado, né? Essa, essa angústia que todos nós sentimos de querer prover algum alento para quem nos procura, seja profissionalmente, ou seja amorosamente, um familiar, enfim, e que a gente não dá conta de resolver. Nem sempre resolve, e se resolve, talvez não resolva de modo completo, né? Mas isso contraposto a uma persona do médico, o arquétipo do médico, aquele ungido, né, por Apolo, né, descendente, né, do rei, enfim, do deus Apolo, enfim. Então, como é difícil para um profissional da área da saúde lidar com esse sentimento de frustração que é inerente ao ser humano, é a impotência, é a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, e ele retrata isso muito bem, né, no meu entendimento, no meu olhar sobre o filme, em Morangos Silvestres, né? E eu me lembrei também como isso é marcante nessa questão de quem se destina, se propõe a ter uma atividade cuidadora na área da saúde, porque tem um dos livros mais famosos do Freud, Interpretação dos Sonhos, né, de 1900. E nesse livro ele conta um sonho dele. Ele conta alguns sonhos, mas esse sonho dele é um sonho muito marcante. É o sonho da injeção de Irma, que era uma paciente que ele se propôs a resolver um problema infeccioso e um outro médico chega e diz: olha, não está resolvido o problema. E eles têm um sonho nessa noite que fala, através de várias imagens, fala da incapacidade dele de ter salvado essa paciente, ou ou curar essa paciente, né? Então, essa questão dessa ameaça, né, do imprevisto, da incompletude, da morte, das nossas falhas, está presente muito na obra do Freud, né? E em Morangos Silvestres, eu acho que o Bergman traz isso de modo magistral, né? E eu acho que, além disso, há um outro conceito que me parece importante, freudiano, que também aparece no filme, e eu acho que traz um pouco da história do Bergman, como a gente comentou no início da live, que é a questão do desamparo, né? O Freud entende o desamparo, ou seja, no conceito freudiano, como aquele momento do nascimento em que o recém-nascido, totalmente incapaz de sobreviver por si próprio, se encontra desamparado. E ele precisa de um outro para prover alimento, para cuidar dele, né? Então, esse momento difícil na vida de todos nós, porque todos nós atravessamos esse momento do nascimento, é alguma coisa que nos marca e a gente vai revivendo isso, reatualizando isso ao longo da vida, né? E essa noção de desamparo
é o que no meu entendimento, é um dos pontos que o Isaac, a personagem de Branco Silvestres, traz para nós. E é um pouco do que o Ingmar Bergman fala da vida dele, né? Essa mãe fria, distante, ou que ele não conseguiu estabelecer provavelmente uma relação afetiva satisfatória, esse pai cuja memória é a memória da humilhação. Então, eu acho que o Bergman nos fala do desamparo, né? E é um pouco isso que eu acho que o filme Branco Silvestre também mostra, dentre outras coisas. Por isso eu acho fantástico esse filme. Esse filme é fantástico. Inclusive, por exemplo, o médico, ele sempre interfere, né, na vida Uhum, das pessoas. Então, o Isaac, ele interferiu na vida das pessoas várias vezes, nós acreditamos. Ele já com seus 80 anos, vamos dizer assim, chegou no momento de uhum, interferir uhum, com a própria vida, vamos dizer. Então, ele começou a uhum, olhar para dentro dele. Nesse olhar de dentro dele é que veio uhum, toda essa colagem do filme. E o que eu mais achei engraçado nisso, ou melhor, interessante, é que a gente citou dois grandes nomes envolvidos com Bergman, uhum, Shakespeare e Freud. Ou seja, o Bergman, ele tem um leque e ele tem umas estradas aí que a gente entra em várias viagens. É muito difícil colocar um filme do Bergman e tentar condensar ele, não é? É difícil tentar falar assim um vídeo, uma hora, uma palestra. São muitas uhum, vertentes que o Bergman nos uhum, coloca. E eu sempre digo que ele consegue fazer isso à custa do silêncio. uhum, Eu sempre bato nessa tecla. É uhum, muito difícil encontrar um diretor que consiga isso. E em uhum, Morangos Silvestres, mesmo especificamente, abrir as portas, essa viagem no tempo, é muito é, é familiar hoje, nesse contexto que nós temos, que tem várias séries, vários filmes, mas no contexto de 1957, quando ele foi feito, essa tal viagem no tempo, ela não é literal, é uma viagem no tempo que ele volta dentro dele e ele se vê por dentro. Então, existe uma viagem no tempo literal, que a gente vai no futuro, no passado, etc., que é mais entretenimento, vamos dizer assim, e nesse caso já não. A viagem no tempo é dentro de si. E você, Zé Luiz, que é psicanalista, as pessoas, quando chegam numa certa idade, isso eu tenho visto isso, eu posso estar errado, mas isso acontece com maior facilidade, talvez, por conta da idade, já que o presente se torna ou se tornou mais escuro, vamos procurar aquelas clarezas, então vamos dar um stop, como Isaac, médico, fez? eu acho que, não necessariamente, Eric, eu acho que a percepção de que aquele modo que você se estruturou para se defender dos seus conflitos, a percepção de que aquele modo já não funciona mais, e gera, portanto, uma dificuldade importante, não raramente manifestada por angústia, ela pode ocorrer em qualquer momento da vida, né? E eu acho que a reatualização desse desamparo do nascimento, ela pode ocorrer em qualquer fase, né? A gente pode até discutir se é uma maior plasticidade das pessoas mais Uhum. novas em ressignificarem suas questões, em contraposição a pessoas com uma idade mais avançada. Tem uma passagem do Freud que ele questiona isso, né? O quanto as pessoas de uma idade mais avançada conseguiriam, de modo plástico, se ressignificar suas questões. Mas a gente vê hoje no consultório, tem pacientes tive paciente de 77 anos começando a análise. Então, eu acho que tudo depende de uma percepção de que o que você vem fazendo não está sustentando mais um modo de uma dinâmica com o mundo e a sua possibilidade de entrar em contato com as suas questões. É claro que aos 80 seu repertório é maior, naturalmente, do que Sim. aos 30, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Mas, E por só exemplo, o Bergman mesmo, desculpe, mas o Bergman mesmo, ele sempre estava nisso, né? Nessa tentativa de ressignificar a vida dele, sim, mesmo sendo mais jovem, né? sim, com certeza, né? E eu acho que como a gente aceita, admite, enfim, né? A arte ela é sempre uma forma
sublimatória de você lidar com as suas questões, né? Por isso, não raramente, enfim, o que você escreve, o que você, se você é um cineasta, o que você filma, a peça que você escolhe para dirigir, fala muito da sua história pessoal. Por que que você é atraído para este tema e não para outro? Quais as articulações que o mundo externo fazem com o seu mundo interior, né? E, enfim, então, os veículos de transformação, de ressignificação, dentre os veículos, a arte é um deles, né? Uhum. Enfim. Mas como você vê, a gente está aqui falando de morangos silvestres de modo ininterrupto e ainda assim com aquela sensação de ficou superficial, porque podemos falar muito mais desse filme, né? Sim, exatamente. É por isso que nós vamos, no próximo vídeo, abordar outros filmes do Bergman, e lembrando que no primeiro vídeo nós falamos sobre o cinema como um todo, né, como ambiente do cinema. Nesse segundo vídeo nós estamos falando do Morangos Silvestres e, a princípio, da vida do Bergman. Então, quem está pegando no final do vídeo tem a vida que nós falamos anteriormente. O Zé Luiz, ele foi muito preciso em dizer os fatos que lembrou muito a vida do Bergman, que tem tudo a ver com os filmes dele. E terá um terceiro vídeo que nós vamos falar sobre outros filmes do Bergman. É claro que eu acho que não vai acabar em um terceiro vídeo, porque o Bergman, ele vai longe, mas ele é um assunto que, mais do que falar do Bergman, é você conseguir ver a vida inteira, todos os sentimentos, todas as emoções, você consegue contemplar o que é viver, sobreviver. Então, o Bergman, ele vai além de cinema, ele vai, tanto que o Zé Luiz é psicanalista e está aqui para isso. O Bergman, ele vai num conhecimento muito amplo. Então, nós vamos tentar navegar ainda superficialmente no oceano do Bergman, até no outro vídeo. Primeiramente, Zé Luiz, alguma consideração final? Não, só, na verdade, confirmar o que você acabou de dizer e lembrar que, na verdade, a gente está tentando prover aqui o pensar juntos sobre a articulação entre literatura e psicanálise, né? Exato. Então, quando a gente... cinema, ato Cinema. falho, né? Literatura, cinema e psicanálise, né? E, na verdade, são temas que lidam com a psique humana, né? Que ela é inesgotável, a gente nunca sabe até onde vai, né? Então, por isso que podemos ter diferentes formas de olhar o mesmo filme. A cada vez que revisitamos um filme, temos um olhar novo. Ou seja, é inesgotável, né? O que o cinema nos traz é inesgotável. Assim como a psicanálise. Ela é inesgotável, porque a psique humana é inesgotável. Então, Zé Luiz, é isso. foi um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Eu espero você no próximo encontro. Mas, muito obrigado. É sempre um prazer a gente bater esse papo. Eu que te agradeço. Grande abraço. Obrigado, Eric. Um abraço a todos que assistiram esse vídeo e não se esqueçam que o próximo vídeo logo está por aí e mais um pouco sobre Bergman, que nunca é o bastante para ser falado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.